voltando, tá? Bom dia, terceiro ano. Vamos para mais uma aula, ok? Eu não sei como que vocês resolveram os PPTs não, os formulários, né? Se todos resolveram ou não. Então, assim, a gente vai dar uma explanada do que seria a matéria, o que seria o produto final, né? Para falar a verdade, a gente fala muito do átomo, mas eu falo assim, mas o átomo, então quer dizer, é igual a Luísa falou assim, colocou o aquário. Não é o aquário, né? O material que foi usado ali foi o vidro. E se a gente começar a voltar mais ainda, aí a gente começa a colocar as composições atômicas, químicas. Então, ele vai falar de sílica, vai falar de calcário, vai falar dos elementos que compõem aquele produto final, que é o vidro. Que depois eu vou fazer um outro subproduto, que é o aquário, que eu vou pegar vidro, colar e vou fazer o aquário. Lógico que para fazer o aquário eu uso outros subprodutos, e assim por diante. Mas, com relação química e fisicamente, a gente fala da matéria, tá? Eu vou apresentar aqui para vocês. Não se esqueçam, nome, número e série. Vocês não precisam, não? Então, só nome e número lá no chat. Eu vou ver se eu baixo... Para quem estava na reunião, a Alessandra baixou um app que ele faz o seguinte, ele faz a vistoria dos alunos que estão na sala, não sei se dá para fazer aqui, no início, e a vistoria dos alunos na sala no final. E eu tenho relatório de todos que estão aqui. Só que aí tem aqui um slash phrase, um Techniro Richard. Então, assim, o que eu vou pedir para vocês? O Lili Pimba. O que acontece? Na hora que eu vou fazer esse feedback, acaba vindo esses nomes, eu não vou saber quem é. Então, o que vocês vão ter que fazer? Mudar, tá? Mudar o nome lá no perfilzinho lá do e-mail de vocês. Tenham dois, gente. Tenham dois e-mails, um para o jogo e um para a vida social de vocês. Porque na hora de fazer o checklist, né, eu quero o nome do aluno, né, para poder até me organizar e ficar mais fácil. Porque aí eu passo no começo e passo no final da aula. Outra coisa, não vai fazer igual o Marcão falou, fica brincando, fala assim, o aluno tá em Nárnia. Por que tá em Nárnia? Pega o celular, loga, joga no celular no armário e já era, vida que se segue, né? Acho que é o Dani mesmo, o Lili Pimba aí. Vamos lá, galera! Tomara que você funciona. Aí depois grava, a louca. Funciona. Meu computador tá dando... Bom dia, gente. Bom dia, Carlinha! Eu vim ver aqui se meus pesadelos não se tornou realidade. Quase, hein? Se eu não ficasse assistindo. Eu saí da minha reunião. Eu não acredito nisso, não, que eu saí da minha reunião. Então, vamos lá, galera. Fica aí, Carlinhos. Vou fazer o... Esqueci o nome daquele negócio, aquele app. Met alguma coisa, esqueci. Mentimeter, né? É. Eu vou ficar só até começar a reunião do MMR. Hoje tem MMR, né? Esqueci desse detalhe, tá bom. Vamos lá, Coab Inácio Monteiro 3. Olha que lindo. Matéria viva e sua relação, distinção de modelos físicos, materiais inanimados. Esse é o conteúdo. As habilidades é explicar a absorção e emissão de radiação pela matéria, recorrendo ao modelo quantização da energia. Reconhecer a evolução dos conceitos que levaram à idealização do modelo quântico para o átomo. Não adianta nada eu falar para vocês em relação a modelos atômicos, como que funciona, se eu não entendo o que é a matéria, né? Porque somos compostos por matéria, somos compostos por átomos, e esses átomos, eles se juntam, montando partículas, e essas partículas, a matéria. Então, quer dizer, a gente tem matéria orgânica e inorgânica. Nós temos matérias que a gente fala que é viva e matérias não vivas. Então, assim, as composições, os modelos, os formatos, eles têm muita relação química e física. Lógico, eu não vou ficar falando aqui da relação química, né?
Eu vou dar uma explanada bem rápida do que seria a questão química, mas eu tenho que entender a física, como que isso funciona. Tanto é que, quando a gente começa a falar dessa questão de transformação, de matéria, tudo, a gente tem que entender que algumas ações, elas não são... a gente trabalha na física, o entendimento sobre ela, mas ela é uma questão química, tá? Então, o que seria a transformação na matéria? Transformação na matéria são modificações que ela pode sofrer ou sem mudança de sua composição. Então, quais são os fenômenos químicos? Físicos, desculpa, os fenômenos físicos. A substância, ela muda. Ela muda o seu formato, ela muda a sua estrutura, mas ela não vai mudar a sua composição. Quem está com o microfone ligado? É a Toia. Foi mal. Então, assim, eu usei aqui a água. A gente sabe que a composição química da água é H2O. 2 moléculas de hidrogênio, 1 de oxigênio, correto? Então, está aqui, ó, a estruturazinha dela. Cadê? 1 de oxigênio, 2 de hidrogênio. Quando essas moléculas estão... Quando essa matéria está no sólido, olha só, a ligação atômica dele, ele está um pertinho do outro. Mas eu não vou mudar a sua composição, ele continua sendo H2O, ponto. Quando ele está quente e vira vapor, continua sendo, ali nas partículas do vapor, H2O. Não mudou a sua composição. E quando ele está líquido, a sua composição ainda é H2O. Então, quer dizer, mesmo ele estando com mudanças físicas, sólido, gasoso e líquido, ele não vai mudar a sua composição. Quando isso acontece, eu chamo isso de fenômenos físicos. Quando eu falo que é fenômenos químicos, isso daqui é o fenômeno químico. Por quê? A composição da matéria passa por mudança. Ou seja, quando eu faço a queima do material, ele emite uma cor diferente, ele muda a estrutura dele, igual a celulose. Quando ele faz uma transformação química, que eu queimo a celulose, ele se transforma em subproduto. Ele tem um outro material ali, porque ele queimou aquela celulose. Uma parte é gás carbônico, a outra, não vou precisar o nome do material que vai ficar nas cinzas, mas provavelmente é carbono. Então, assim, ele muda a composição dele. Ele já não vai ser mais a celulose em si, ele não vai ter mais aquela composição, aquela estrutura química dela, as partículas não vão estar mais formadas do mesmo jeito. E aqui, esse foguinho aqui, gente, é muito bacaninha, porque eu tô com a minha cola aqui. Isso daqui é quando eu coloco o fogo no bário, ele tem essa chama verde. Isso daqui é do estrôncio, por isso que ele é vermelhinho. Vocês estão conseguindo ver? Sim, professora. Do lítio, tudo metal, tá? Do lítio, olha que linda essa chama. Do sódio praticamente a gente tem em quase tudo, né? Então, assim, no sódio, quando eu vou pôr fogo no sal, né, que é o sódio, ele fica com essa chama bonitinha aqui. E eu não sabia, mas sódio é um metal alcalino. Todo mundo vai estragar o sal de casa agora. Oi? Todo mundo vai estragar o sal de casa agora. É muito difícil você conseguir pôr fogo nele. Tem um processo muito difícil. Tem que ter porque assim, o sal, por ele ser um cristal, né? O sal. Só que o sódio, ele está dentro da estrutura do sal. O sódio puro é difícil de você achar. Quem vai ter vai ser o Heronzinho, que tem o sulfato de sódio, tem não sei o que lá de sódio, ele tem. Mas o sal em si é muito complicado vocês conseguirem pôr fogo. Tanto é que para você, quando o sal está bem úmido, para você deixar ele bem poeirinha, bem soltinho, você coloca ele numa panela, uma frigideira, e aquece ele. Aquece um pouquinho, depois você tira e pode fazer assim, ó, ele vira aquele sal bem fininho. Ele fica uma delícia para trabalhar, colocar na batata frita. Parei no sódio, né? Isso daqui é o alumínio, é o Cu, o alumínio, e aqui o potássio.
É o que tem dentro da banana. Isso aqui é o potássio. Olha que chamas lindas, né? Então, quando eu falo de fenômenos químicos, eu falo isso. Ele, na natureza, eles não são dessa cor. Mas, quando eu aqueço ele, quando eu faço a queima, ele emite esse espectro. Isso daqui se chama espectro, tá? Que são as corzinhas, né? As luzes de cada elemento químico. Aprendam essa palavra, espectro, que é praticamente a emissão da luz. Cada material, cada componente químico, ele emite um espectro. E aqui a gente está vendo isso, tá? Então, quando eu falo de fenômenos químicos, eu falo isso, ele altera. Ele tem alteração na cor, surgimento de chama ou luminosidade, no caso aqui, ó. Quando eu faço a queima do álcool, ele faz o quê? Ele faz a queima, irradia a luz, transmite calor, ele faz o aquecimento e ele muda aquele material para outro, tá? Um outro subproduto. E a efervescência, ele quer dizer o quê? Que ele libera gás, tá? Então, quando eu falo do sal de fruta lá que ele coloca na água, ele emite, se eu não me engano, gás carbônico. Ele faz a efervescência, ele muda a estrutura dele, transforma aquilo ali em gás carbônico. Alguma dúvida sobre isso? Não. Gente, acorda! Segunda-feira, pré-férias. Vocês não têm noção. Oi. Eu tenho uma dúvida, como é que os caras descobriram que isso acontece? Eles falaram, vou jogar um monte de bagulho aqui, vamos ver o que acontece. Foi assim? Foi observando mesmo. Foi na observação. Provavelmente foi no período em que o homem estava justamente testando, né, na período pré-medieval, quando eles começaram a aquecer os vários metais para fundir, para fazer a era do ferro, né, aquela período que a gente fala que é período de ferro, que eles começam a fundir, fazer fundição. Então, assim, eles aqueciam e começaram a observar a estrutura. Tanto é que tudo, para falar a verdade, foi questão de observação. É que hoje, para a gente, é muito mais fácil. A gente sabe onde tem uma jazida de ferro, sabe, lógico, quem é treinado, né? Sabe como extrair ele, como fazer a manufatura dele, como trabalhar com ferro, como separar os outros tipos de metais desse minério, né? Então, assim, provavelmente foi desse jeito, Gabriel. Eles simplesmente foram lá, testaram, vou testar essa pedrinha aqui. Pô, mas ela queimando, ela tem outra estrutura. Pensa o tanto de gente que já morreu porque foi... Qual que é? Acho que é sulfato de alumínio. Não me lembro qual que é o material que o Heron tem lá. Que quando você aquece ele queima de um jeito, né? Que ele praticamente... Ele emite uma luz branca. Eu não me lembro o material que é. E aí, pensa o tanto de gente que deve ter se arrebentado todo nessa brincadeirinha, né? Então, assim... Quando o homem começou a trabalhar, a tentar manufaturar, facilitar a vida dele, ele começou a observar isso. E aí, se a gente não pode esquecer que existiam os alquimistas, né? O que seriam os alquimistas hoje, visto hoje? Seriam os químicos, seriam os físicos, seriam os biólogos, que faziam testes com os materiais da natureza, que faziam testes com todos os minérios, com tudo que tinha, e aí ele fazia anotação, observação daquilo, e era visto como magos, eram vistos como bruxos, né? Mas eles não faziam simplesmente o que a gente faz hoje, só que eles faziam no dia a dia ali, eles testavam todos os materiais para saber como que funcionava cada um, né? A Mary Curie, acho que ela fez teste, e ela é mais próxima, né, da gente, para falar a verdade, a gente vai falar muito dela mais para frente. Ela fez testes com materiais radioativos, então, assim, urânio, o cobalto, esses materiais radioativos, ela também foi questão de observação. Ela foi testando, ninguém falou, não pode mexer com esse material. Ela teve que morrer, teve que fazer o teste, ela fez vários testes, porque ela andava com materiais radioativos dentro do bolso, porque ele emitia luz, achava bonito aquilo, e foi um fascínio da vida dela, ela precisava estudar aquilo, porque foi uma coisa que ela adotou para ela, né? Então, ela andava com materiais radioativos dentro do bolso, né? Materiais, vamos falar, nucleares, né? E assim, e ela não tinha esse conhecimento. Ela passou isso pra gente. Hoje a gente sabe que não pode manipular urânio, cobalto,
o césio do jeito que ela manipulava antigamente, mas eu preciso alguém fazer essa observação, né? Então, assim, lógico, não foi do nada, vou pegar essa pedrinha e vou ver, pô, ficou verde. Não, foi a partir dali que começou, mas o comportamento desse elemento aqui é assim, o comportamento desse elemento é assim. E isso, eu vou voltar de novo para cá, esses comportamentos dos elementos químicos, da questão das chamas, das cores, a gente trouxe para a astronomia, quando a gente começa a observar os espectros no universo. Como que funciona uma galáxia que está muito distante daqui, eu observo justamente isso, as linhas espectrais. Quais materiais que são compostos naquela galáxia, naquela estrela, aquele lugar que eu estou observando. Simplesmente não é algo que vou olhar, mas como que eles sabem que lá tem oxigênio, hidrogênio? Como que eu sei disso? Justamente observando essas linhas espectrais. Como que esses elementos emitem a luz, né? Onde eu parei? Aqui, ó. Os objetos estão presentes no nosso cotidiano, são formados por diversidades materiais, esse texto eu vou mandar para vocês depois, tá? Então, assim, como que funcionam os materiais? É o que eu falei. Para que haja a matéria, eu preciso que haja o átomo. Tendo o átomo, eles fazem as ligações dele, que vai se transformar em partículas. Essas partículas vão realizar movimentos vibracionais em conjunto. E posição de equilíbrio. Então, assim, quando eu falo da questão atômica, mais pra frente a gente vai entender como que funciona, eu tenho as ligações. Lembra que eu mostrei lá na água? Aqui. Quando o Heronzinho fala lá H2O, H2O é uma partícula de hidrogênio, de oxigênio, e duas H2O, e duas hidrogênio. Eu sou péssima com esses negócios, tá? Então, ele fez essa ligação. Pode perceber que ele pode mudar a estrutura dele de qualquer jeito. As partículas podem estar ligadas ou não, mas a estrutura atômica é a mesma. Tem que ter uma de oxigênio, duas de hidrogênio. A mesma coisa para qualquer outro material, se eu não for transformar isso em um subproduto. E aí, teve uma das questões lá, não sei se vocês colocaram, da questão do diamante e do carvão, né? Qual que é o elemento básico dos dois? Os dois, o elemento básico é o carbono. Só um minutinho, gente. Só um minutinho. Tô de óculos. Tá imundo. Então, assim, quando eu falo do diamante e do carvão, quando eu faço essa associação, os dois são formados de carbono. Ambos são formados de carbono. Ambos são ricos em carbono. Porém, o processo de cada um é diferente. Mas para você falou que era a mesma coisa. Não, não é, tá? Não são a mesma coisa. São formados por carbono. Só que da onde vem a fonte de cada material é diferente, tá? O carbono, lembrando que o carbono é um dos materiais, um dos compostos mais predominante na natureza. Então, eu vou encontrar carbono tanto na questão interna minha, externa, no ar, no universo todo, eu vou encontrar o carbono. Por isso que a gente fala do ciclo do carbono. E lembrando que o carbono, esse carbono do qual está lá na gasolina, que está inserido em todos os outros elementos que a gente acaba na plantinha, que a gente acaba consumindo também o carbono quando ela faz a fotossíntese e tudo, esse carbono já estava lá desde que o mundo é mundo, né? Então, assim, quando eu falo do diamante e do carvão, são ambos riquíssimos em carbono. Porém, o diamante, ele é um processo que ele vem o seguinte, é muito bacana, ele é o magma, são várias camadas de magma. Então, assim, ele vai vir, o magma vai
sedimentar uma camadinha, depois vai vir o outro magma, vai sedimentar outra camadinha, e esse processo vai levar, eu tinha lido, se eu não me engano, leva séculos, não chega a levar milhares de anos, não, leva séculos para poder conseguir uma pedrinha minúscula, tá? E da onde que vem isso? Vem normalmente... Professora, Oi? desculpa interromper, mas pra que serve diamante? Não serve pra nada, né? Só pra ficar de enfeite. Ou serve pra alguma coisa? Muita coisa. O diamante em si... Ele é condutor elétrico também, não é? Sim, também. Só que o diamante, a maior funcionalidade dele hoje para a gente, tanto é que a gente produz ele na empresas, né? As empresas fazem o diamante, que a gente fala que ele não tem valor comercial, ele serve para corte exatos, né? Então, quando você olha para sua TVzinha lá que tem aquele corte perfeitinho, pode ter certeza que a ponta da máquina que fez o corte tem diamante, é diamantado que a gente fala, né? Então, assim, o que a gente mais usa hoje na indústria é para questão de corte. De questão de condução de energia, a gente não usa porque não tem o porquê. A gente tem aí materiais muito melhores, bem melhores do que o diamante para poder conduzir energia. Mas ele tem uma função hoje na indústria que é essa. A outra, Gabriel, é a função que você falou, de estética mesmo, né? O diamante, ele é um material que, para falar a verdade, não é difícil de se encontrar. Porque, para falar a verdade, a gente tem magma em tudo que é lugar aqui na Terra. É difícil a extração, para falar a verdade, né? Mas ele não é um material difícil de achar. Então, quer dizer, diferente do ouro, que tem a sua limitação aqui na Terra, porque a gente não consegue renovar sempre, já o diamante não. O diamante tá lá, você perfurou 150 quilômetros aqui, ó, 150 quilômetros de profundidade, ele vai subindo essa pedrinha aqui, até chegar numa parte onde a gente consegue extrair. Então, a gente consegue achar diamante praticamente em todo o território do mundo. Lógico que tem lugares que tem maiores, com uma quantidade bem maior, para poder se retirar isso, onde tem uma frequência geológica, a questão de ter tido esse negócio de vulcãozinho. Então, assim, ele é mais fácil, porque ele vai ser expelido, né? Do que aqui no Brasil, que já os vulcões que tem aqui já estão dormindo há muito tempo, a não ser Diamantina, né? Diamantina, por causa da questão geológica, deu uma mexida ali, as pedras que tinham diamante, eles subiram e aí a galera foi lá e conseguiu extrair. Mas se você conseguir ir lá, perfurar um certo ponto, você vai achar diamante. Provavelmente, aqui na Terra, existam jazidas gigantes, bem no subsolo. Mas é questão midiática. Fizeram-se uma campanha na década de 20, até os anos 40. Eu não me lembro, eu não vou precisar para vocês as décadas exatas, mas eles usaram a mídia. Quando veio a Mary Monroe, que fez os diamantes são os melhores presentes para as mulheres, aí explodiu, né? Então, assim, já havia essa questão estética, mas ele tinha um valor comercial mais ou menos regular. Quando veio essa questão estética mais mídia, aí explodiu. Porque as pedras, elas vão assim, é o rubi, é a safira, e agora é o diamante. Pode perguntar. Ô, professora, a senhora falou que, tipo, que tem como encontrar lugares que tem, tipo, uma quantidade gigantesca. Eu vi uma vez na televisão, acho que foi na televisão, ou foi um vídeo, que eles encontraram uma caverna que continha uma quantidade gigantesca, só que eles não conseguiam extrair por conta porque eles eram muito pontudos e, tipo, a chance de alguém se machucar ou morrer era muito grande. E aí, tipo assim, o lugar praticamente fica lá parado, porque é muito perigoso para poder extrair. De diamante ou de quartzo? Eu acho que eu lembro que é de diamante, porque como eu tô vendo essa segunda pedrinha, mas eu vou ver de novo. Se eu achar de novo, aí eu falo. Porque eu sei que tem uma no México que é de quartzo, que ela, para falar a verdade, agora ela não pode mais ser visitada, né? Eu vou achar esse vídeo também para vocês. É uma das maiores cavernas de quartzo, a gente fala que é a maior caverna de cristal. E são cristais imensos de quartzo, lindo, ele brilha, né? Parece uma coisa que foi inventada, e não é da natureza. Só que, assim, para poder ficar lá, os cientistas tinham que ficar pouquíssimo tempo lá, porque era muito quente. Foi inviável se manter essa caverna aberta. Então, o que eles fizeram?
porque ela começou a encher de água, e aí eu não me lembro por que ela começou a encher de água, e aí eles fecharam a caverna. Mas enquanto eles estavam lá, eles descobriram vários micro-organismos que a gente não tinha acesso, vários tipos de elementos químicos que a gente até então não conhecia, né? Os processos também, como que esses processos químicos acontecem na questão de quartzo, pô, mas tem o quartzo ali, aquela quantidade gigante. Então, foi uma forma deles estudarem melhor, né? Aqui, esse kimberlito é o material onde você encontra o diamante. Ele está incrustado nessa pedra, né? Eu coloquei aqui uma curiosidadezinha sobre o kimberlito, depois para vocês darem uma lida, tá? São termos geológicos, da questão de geologia, que eu não vou saber. Fui lá, dei uma pesquisada do que significa, mas mesmo assim, né? Tem coisas que a gente sabe, tem coisas que a gente não sabe, gente, desculpa. Mas assim, eu achei bem interessante que ele está incrustado lá dentro. E ela é retirada assim, ó, bruta. E para fazer isso daqui, essa lapidação, porque até aqui, essa pedra, ela tem um valor comercial não tão bom assim. Então, quando a gente fala da questão, existe uma extração muito grande de diamante na África. Lógico que lá também a situação lá é bem diferente da situação, né, mundial, mas não se difere muito, não. Lá, essas pedras, elas são vendidas, são retiradas, às vezes, bem grandonas, assim, mais ou menos, né? E ela não tem muito valor comercial, porque se ela tiver uma falha, algum outro material dentro, incrustada dentro, quando for lapidar para chegar nesse ponto aqui, ela tem que estar perfeita, ela tem que estar translúcida. Se tiver tiver leitosa, tiver alguma coisa, ela já não tem esse valor comercial. Por isso que muitos mineradores aqui no Brasil diamantino, foi uma riqueza assim, né? O cara foi lá, extraiu uma pedra de diamante, uma que valeu comercialmente muito bem, conseguiu vender um preço bacana e depois não conseguiu mais. Porque vamos lá, em 100, você consegue extrair uma pedra bacana para você poder lapidar ela, que tem esse valor comercial grande. E não quer dizer também que se eu pegar uma pedra desse tamanho, vamos supor, né, de diamante, que ela vai conseguir fazer uma pedra lapidada bacana. Ela só tem valor comercial quando ela chega nesse ponto aqui, ó. Quando ela tá lapidadinha e bonitinha, translúcida. Perceberam, né? Aqui, para conseguir o diamante, são camadas e camadas e camadas de magma, né? E elas vão petrificar, e aí vai ter o processo de pressão e calor exatos para que lá dentro desse material faça o processo, incruste o cristal, que é o diamante. Quando o carvão, que a galera fala assim, coloca o carvão dentro do... Eu vi um vídeo na internet, que colocou dentro da Nutella, foi da pasta de amendoim, e depois saía o diamante. Ou pegava um grafite velho lá de lapiseira, colocava no micro-ondas com água e também virava o diamante. Não faça isso, vocês vão queimar o micro-ondas de vocês. Ainda mais porque o grafite, por incrível que pareça, ele vai acabar transmitindo energia elétrica ali dentro. Ele vai fazer o quê? Ele vai refletir. E ele vai estourar todinho lá dentro, vai aquecer, sobreaquecer o seu micro-ondas, e é desnecessário um trabalho desse. Então, assim, o grafite, o carvão vegetal, ele é nada mais, nada menos do que essas florestinhas que a gente tem aqui, esse mato que a gente tem. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai sedimentar e vai, com o solo, com o tempo, ele vai petrificar. Então, ele vai ficar lá embaixo da terra, ele vai petrificar, e depois a gente vai conseguir pegar esse material como carvão. Lógico que vai demorar muito tempo, para que ele fique nas condições que a gente precisa. Então, esse carvão que está sendo queimado agora é da era Jurássica, muito tempo atrás. Então, quando a gente retira esse carvão, a gente está retirando carvão que estava aqui há milhares de anos atrás, para poder fazer a queima, para poder aquecer, não a churrasqueira, tá? Mas poder aquecer as termoelétricas. Dúvidas? Todo mundo tá aí? Eu tô sozinha? Não tá sozinha não, professor. Entendi. Ótimo, porque eu me senti muito mal agora. Agora a gente vai fazer uma brincadeirinha. Eu vou mandar no chat. Ai, feliz. Eu vou mandar no chat para vocês esse sitezinho, esse link. Eu quero que vocês entrem
no link. Tá aqui no chat. E vão digitar o código. Eu vou abrir aqui grandão, vocês vão poder digitar o código que vai estar lá, tá? Esse daqui é o link. E o código tá do lado. Deixa eu entrar lá. Pode ligar o microfone. Que o legal é interagir. Ah, eu perdi. Calma aí. Pera aí, que eu também me perdi, que o negócio não quer abrir aqui sozinho. Vai, meu filho, abre. Você mandou no chat, professor? Mandei no chat. Não mexam no chat, hein? Não conversem no chat. Cadê? Mandou não. Mandei sim. Em qual? No chat. Ah, professora. Ah, tá. Eu não sei o que tá no chat. Eu não tô pelo match, tá pelo e-mail. Como assim? Eu vou mandar então no grupo, tá? Calma aí, não, eu acho que eu achei. Achei. Fechou? Achei. Consegui entrar. Pronto. Digita o código que tá aí, tá? 3595-191. Ô, professora, é um desafio, é uma perguntinha só ou tem bastante? É só uma, tá? É que embaixo acho que aparece alguma coisa do adicionar, né? É só a primeira lá. Vocês vão abrir e vou abrir aqui para o meu celular para ver como que tá aparecendo. Qual e é aí o vocês. professora? Oi? 3595. 191. Acharam? Achei. Sim, Então, sim. duas pessoas achamos. até agora votou, hein? Eu só não sei Pera o aí, que é. professora. Pera, o que Eu que é tô ósmio? analisando. O que é É um ósmio que elemento apareceu químico. aqui? É um elemento químico. Eu quero saber essa pedra aqui, ó. O nome do elemento saiu do símbolo. O nome do elemento onde seu símbolo é AU. Número atômico, 79. Por que número atômico? Número de elétrons. E se é 79 elétrons, também será 79 prótons. 3 pessoas somente. Ai, professora, eu não Pera aí. sei. Eu tô pensando. Ai, Vamos! Vamos que tem a próxima. Eu tô Calma pensando aí. aqui, calma aí. Não tem certo ou errado não, né, professora? Não. Ah, tá. Eu acho que eu Ia sei. ficar triste. Acho que eu sei. Pode. Ah, eu acho que eu sei. É você vota. Pode colocar. Ah, vou colocar lá então. Pera aí. Ai, meu Deus, saiu. O que é ósmio? É o elemento químico Eu também. chutei, Olha. chutei. Eu chutei o comecinho, eu acho que eu acertei as duas primeiras, mas o resto eu não acho que eu errei. Tem até uma vai? piada. Olha lá, de 6 pessoas, a maioria tá votando ouro. Outros estão votando alumínio, o Pera aí que eu cobre e vou o votar ósmio. agora. Vou votar agora. 3595. 191. Professora, Daniel 191. é criança, professora. O Daniel viu um negócio pra poder votar, ó. Não vale o dele, tem que considerar. Não, eu não dei Não, eu já resposta sabia. ainda. Eu já sabia. Já Eu não dei sabia. resposta. Bora lá, galera. Eu já votei, professora. Já Você votei já- também. Pronto? Aham. Já. Vamos para 2, então. 12 pessoas. Acho que é o que tem aqui na sala, né? Não, Mesma tem 20, coisa. eu acho. É barro. Nossa, O nome do elemento onde seu símbolo é Fe e o número Fe. atômico 26. 26 porque 26 elétrons, 26 prótons. Aí, isso eu tô em dúvida. O primeiro é fácil, o resto é difícil. barro. 3 pessoas, vamos lá. Gente, não é só uma opção que coloca? É só uma opção. Por que a gente está falando a primeira é fácil e as outras é difícil? Porque eu tô na segunda questão. Caraca, mano. Vocês não conseguiram abrir essa? Que tá assim, Eu tô ó. muito em dúvida. Professora, meu só sem querer. Eu sei Entra de qual de que você tá em novo, dúvida, tá? Dan.
Pode entrar de novo. Mano, eu sei, mano, certeza que você tá em dúvida nessa. Nossa, eu tô muito em dúvida. Eu já fiz já, mas eu tava em dúvida também, que essa é uma dúvida. Vai faltar uma agora. Ai, droga. É porque eu esqueci qual é o nome de cada Cobre e elemento. ferro, né, Dé? O cobre e ouro eu já Não sei. Esses dois eu já não sei. Vamos lá, gente, para poder passar a resposta. Ah, vai ser isso mesmo, enviar. Já era. Vamos lá? Alguém Calma mais? aí. Laurinha, tudo ok? O meu tá carregando. Vai ter terceira pergunta ou essas duas? Por enquanto, só essas duas. Bispo, tudo ok? Li? Sim. Presta atenção nos símbolos, prestem atenção no número atômico. É o que mais cai em vestibular, tá, gente? Vocês têm que lembrar muito desses símbolos, têm que lembrar muito dos números atômicos, como trabalhar com a questão de tabela periódica. Porque, para falar a verdade, eles não vão trabalhar todos os elementos. Lógico, nunca vai colocar todos os elementos. Mas um ou outro que são mais conhecidos vai colocar, tá? Eita! Que isso, velho? Vamos lá, vou parar. Vamos ver o que vocês aprontaram aqui. Tá, pode voltar já pro chat? Pode voltar lá. Vamos voltar lá? Vamos no primeiro. Voltei. Todos estão na sala já? Bonitinho? Já. A maioria voltou no ouro. Então, o número do elemento... Eu não gosto. O nome do elemento onde seu símbolo é AU e o número atômico 79 é o ouro, tá? Acertei! O ouro, eles têm essa aparência aqui na natureza. Ele é amarelado, tem algumas coisinhas, meio douradinho, bonitinho. Aquela pepita, aquilo ali depois que eles simplesmente aquecem junto o material. Dá para encontrar pepita, aqueles pedaços, aqueles veios de ouro? Dá, mas é muito difícil. Normalmente você encontra birita, se eu não me engano é o nome do... Eu tenho até aqui. Pô, pra ser sincero, eu só É o acertei ouro essa. do tolo. Oi? Pra ser sincero, eu só acertei essa. Eu tinha esquecido o símbolo e o número, né? Aí eu olhei bem certinho na foto, eu tava vendo uns pinguins de ouro. Falei, isso. Mas também, existe mano, eu o ouro também, eu de também. tolo. Eu lembrei desse aí porque já me contaram uma piada, que era o que o cachorro garimpeiro falava, e era au, 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 au. Aí eu soube. Então... Peraí, que eu tenho que compartilhar. Para poder fazer isso, tem que compartilhar, né? Doutora, mas como somos ótimos alunos, tá? A gente discutiu o que era cada um, tá? O quê? E da Vocês Domente, né? Ficamos Sério mesmo? Conversamos. A gente perguntou qual era qual e aí conversou, viu que alumínio era L, cabeça, viu que ferro era FE. Eu contei até outra piada legal com elemento químico, foi muito envolvente. O bom disso é que eu tenho que aprender essas piadas, pra falar a verdade. Ah, travou de novo? Gente, Não, aqui tá de boa. Oi, tá tô de Não, boa. tá de boa, tá de boa. tô entrando em pânico já. Vamos lá. Tô alucinações já. Ah, é o ouro. Pronto. Eu tava falando que o ouro, pra falar a verdade, ele... Para você conseguir manufaturar e colocar ele naquela pepita grandona que a galera vende, né? Que é caríssima, eu preciso manufaturar ele, então eu aqueço ele para poder fazer ele aquilo ali. Ele é um material muito volátil, então ele aquece e depois, quando você resfria, ele consegue se fazer a junção. Excelente condutor elétrico, excelente, tá? Então, o ouro ele é extremamente valorizado. Vocês podem perceber que quando se fala de cotação mundial, se fala na questão do ouro, da reserva de ouro que o país tem, né? Então, assim, quando a gente fala dessa questão, o país, ele é bem desenvolvido ou não, a gente fala da questão cotação de ouro. Hoje compensa muito mais você ter barras de ouro, porque o ouro é o que mais se valoriza mundialmente e vai se valorizar muito ainda, porque enquanto a gente vai falando de tecnologia, a gente vai estar falando sobre ouro. Eles vão estar usando para pequenos circuitos o ouro, né? Então, é uma coisinha bem pequenininha, mas ele é condutor. Por ele, a gente precisar passar
elétrons, né? A questão de voltagem, microvoltagens, então a gente precisa de uma coisa que não vai dispersar. E qual que seria esse material? O ouro, que é o melhor condutor. Pode ligar o microfone, gente, para mim não me sentir mal, para não saber que eu tô travada. Eu de novo caí. Ok, estamos aqui. Tá, eu me senti. Aqui é Esse o ferro. mesmo, né, professora? É o ferro, É. tá? Nossa discussão estava correta. Estava Que a Toya correta falou nesse que era todo. barro. A cor do barro, ele é ferroso, porque também tem ferro na composição, né? Então, por isso que ele tem aquela cor vermelhada. Ele se assemelha bastante com a argila, né? Porque, para falar a verdade, ali, se você for puxar todos os elementos químicos que tem ali também tem o ferro. Lembrando que o ferro também a gente tem ferro na nossa corrente sanguínea, e ele é um elemento essencial para a vida também, tá? Então, assim, quando a gente fala desse elemento, como que eu consigo manufaturar também ele? Aqueço, derreto, e aí eu consigo, fazendo aquecimento e esfriamento, aquecimento e esfriamento, eu consigo manufaturar ele. Então, o aço, ele é nada mais, nada menos do que é o esticar esse ferro, é o dobrar esse ferro, aquecer de novo. Para quem já assistiu aquele desafio de fogo, que os caras fazem espada, eles não dão, lógico, o ferro bruto, né? Eles dão normalmente ligas de ferro, corrente, alguma coisa que já foi manufaturado. Mas eles aquecem, derrete aquilo, ou aquece ao ponto de que ele consiga ficar vermelhinho, aí eles dobram, redobram. Quanto mais dobrar, mais essas ligas ficam mais elásticas, né? E ela não vai arrebentar tão fácil. Porque, para falar a verdade, o ferro em si, assim na natureza, ele é bem rígido, porém, ele não é maleável, não dá para mim trabalhar com ele se eu não aquecer, ele não vai ter essa questão da flexibilidade, tá? Então, assim, o ferro, na natureza, ele tem essa aparência de barro. Então, a Toya não fugiu muito do certo, não. Realmente, ele tem essa aparência de barro. Vamos mais um? Galera? Bora. Vamos. Tem mais duas perguntinhas aqui. Eu vou colocar de novo no chat, porque esse app outro link, né? é outro link. É o mesmo link, realmente, né? Só que o código é outro. Só muda o código só, tá? Ok. Estão todos aí, gente? Todo mundo voltou? Os meninos assustaram vocês? Quem voltou? Estamos aqui. Quem não voltou? Quem ficou triste e não voltou? Tá gravando? A Toya não voltou. Tá, gravou toda a conversa. Enquanto você não tava. Ai, que bom, graças a Deus. Vamos lá. O código agora é 261157. Vai estar aqui. Eu vou mandar para vocês o código. Vem, meu filho, vem, meu filho. Manda o link de novo. Mando. Quando eu conseguir fazer esse computador me respeitar. Quem já votou? Ah, fui eu. Eu e o Marcão. Todas as atividades que a gente faz, a gente acaba compartilhando um com o outro para poder testar. Vou mandar no chat o link e vou mandar também o código, tá? Já entrei. Ô, louco. O código é 261157. É que ela já tinha falado, né? Eu só entrei no negocinho No e já coloquei o código. Tô entrando. Vamos lá. Qual o nome do elemento cujo símbolo é Ag e o número atômico é 47? Olha, 6 pessoas até agora, hein? Hã? Já foi cobre e ouro, só falta aqueles dois só. Só que o ósmio se parece. Presta atenção, hein? Qual o nome do elemento cujo símbolo é Ag e o número atômico é 47?
Eu coloquei já. Eu não entendi nada. Posso passar pro próximo? Tô nervoso, pode. Pode? Então vamos lá. O próximo é mais fácil. Deixa eu achar ele aqui, esse desenho. Qual o nome do elemento cuja composição atômica é representada pelo símbolo H e o número atômico é 1? Significa que ele tem um próton e um elétron. Esse é o mais fácil, né? Não, isso não tem nem que se errar, é impossível. Errar isso aí tem que voltar pro primeiro ano, entendeu? Vamos lá, galera. Já terminei. Eu só tô em dúvida daquele lá, que eu acho que ou é prata ou é ósmio. Mas eu coloquei prata, né? Não sei. Eu coloquei prata também. Pronto? Pronto. Voltem lá para a sala para a gente ver o resultado. Cheguei. Já tô aqui. Tô me sentindo saindo da sala de multimídia e vindo pra... Vamos lá. Aqui, deixa eu apresentar bonitão, grandão. Todos estão aí. Qual o nome do elemento símbolo AG e número atômico 47? É nada mais, nada menos do que a prata. Acertei. Tá? Também excelente, um dos melhores condutores elétricos, porém ele não é tão maleável assim e também não vale muito a pena você gastar com a prata para poder fazer fios, né? Fazer um fio de prata, nossa, que absurdo, não compensa. Eu coloquei o alumínio porque a gente vai associar a cor prateada com alumínio e o ósmio também tem a mesma aparência, só que a estrutura do ósmio é diferente da prata e é diferente do alumínio. Provavelmente o ósmio ele seja menos volátil, né, do que o alumínio e do que a prata. Conhecido também, a prata, ele é conhecido também como ouro branco, tá? Quando fala, eu tenho uma corrente de ouro branco, é prata, tá bom? E lógico, quem errou vai morrer, é o hidrogênio. Quem colocou hélio? Misericórdia. Não, velho. Não é possível. É Acho que foi o brincando. hidrogênio. Eu acho que essa eu nem consegui votar. É o hidrogênio. Lembra sempre da água. H2O. Nossa, tô chateado. Partículas atômicas de hidrogênio para uma de oxigênio. Lembrando que o número atômico é 1, porque ele só tem um próton e um nêutron. A gente trabalha muito essa questão quando já fala da questão de átomo, justamente para facilitar a vida, a gente trabalha muito com o hidrogênio. Porque como que a gente vai falar sobre materiais que tem 96 elétrons, 96 prótons? Então, para ficar mais fácil, a gente trabalha com o hidrogênio, tá? Vamos voltar aqui para a apresentação do PPT, se ele funcionar. Lê, voltou para a sala, gente? Lê, você tá aí? Sim, eu acho. Já voltou, já. Oi, tá. Eu liguei para ela, gente, para me dar um help, porque eu falei, mano, não acredito que eu tô sem nada. Tá vendo? O computador também não quer funcionar. Aqui. E aí, quando a gente volta a falar da questão do hidrogênio, a gente volta para a questão atômica, a gente lembra de Bohr. Lembrando que o modelo Bohr, que é aquele que tem as camadas, os níveis, é Rutherford Bohr, tá? Então, a gente trabalha com esse modelo atômico, que é o mais próximo. Mas esse modelo atômico que a senhora está falando já foi fotografado? Não, nunca um átomo foi fotografado. O que foi fotografado, o que a gente tem de imagens, são a dispersão de energia dele. Então, a gente consegue provar que Bohr não estava tão errado assim. O que aconteceu? Ai, Jesus. Vocês já ligaram uma impressora na hora de entregar trabalho e a impressora deu pau? Direto, é a coisa que mais me acontece na vida. Então, é assim que acontece com a vida da gente também com o professor. A gente acha que tá tudo ok, aí quando você vai fazer a sua aula, Marcão, coitado do Marcão, você prepara tudo. Aí a hora que você vai dar aula, aí o computador não quer funcionar, né? A impressora não quer funcionar. E aí, o que acontece? Vamos falar do hidrogênio em si, porque eu só tenho um próton, um elétron. E na física, a gente trabalha com a questão de dispersão de energia. Toda vez que esse átomo ele é excitado, o que é o excitado, professora?
Lembrando que esse átomo está em movimento sempre, ele está numa frequência sempre. Quando eu faço a excitação desse átomo, ele vai fazer o salto quântico. Ele vai saltar de um nível para o outro. Esse elétron vai sair de um nível, vamos supor, do nível 1, vai saltar para o nível 2, ou 3, ou 4, e aí ele vai emitir energia, e depois ele vai voltar para o ponto dele, de estacionário. Então, quando ele faz isso, é quando a gente consegue perceber ou luminescência ou calor, porque está em movimento. Então, assim, tá estacionário, tá aqui, ó, paradinho. Ele tá parado, os átomos dessa folha? Não, ele não está parado, ele simplesmente está estacionado, ele está fazendo o movimento dele, o giro dele. A partir do momento que eu começo a agitar, a pegar, lembrando que quando eu sinto a folha, eu não estou sentindo a folha, eu estou sentindo a repulsão dessa folha, tá? Eu não estou tocando nela, eu simplesmente estou sentindo a folha me repulsando e eu repulsando os dedinhos que estão um contra o outro e também a folha. Então, quando eu faço isso, eu faço essa movimentação atômica, eu faço com que esses elétrons façam um salto atômico, tá? E toda vez que eu for falar sobre essa questão, eu tenho que fazer um cálculo. O cálculo é esse daí da dispersão da frequência emitida, a frequência emitida pela oscilação dos elétrons, né? Essa fórmula é a energia do nível onde se encontra o elétron, de hidrogênio nesse caso, menos 3, que é o número, se eu não me engano, é aqui a constante de Planck, tá? E aí, eletronvolts e o nível. Essa fórmula a gente vai usar praticamente para tudo agora. Quando eu falo do salto, eu falo disso aqui, ó. Tá aqui o próton, ele está lá no núcleo do meu átomo, bonitinho. Eu tenho mais ou menos 7 níveis de energia. Nesse espaço aqui, não é simplesmente um vazio. Aqui, ele está passando energia também. Então, quando o meu elétron está aqui, nessa parte, nesse nível, ele é excitado e vai para outro nível, vai para o nível 4. Na hora que ele volta, ele recebe energia, e na hora que ele volta, ele emite energia. Esse aqui vai dar para ver. Vou passar mais um aqui. Aqui vocês podem perceber, ó. Ele vai receber e depois ele vai emitir. Ele vai receber energia e depois, quando ele volta, ele emite energia. Então, esses saltos que ele faz, ele está recebendo energia, quer dizer, ele foi excitado, e na hora que ele volta para o estágio inicial dele, o estacionário, ele emite energia de volta. E aí que a gente consegue perceber essa questão energética, ou de calor, ou de luz, de luminescência, tá? Então, é esse movimento dos elétrons que a gente está falando que acontece. Meu Deus, eu medo de apertar o botão errado. Então, aqui é um salto energético que a gente vai fazer. Isso daqui são os cálculos. Como calcular o valor de energia do nível 1 ao 5 do átomo de hidrogênio? Lembrando que eu vou usar essa fórmula. Aqui, ó. Energia. O E na física é energia. O E na matemática, ele significa qualquer coisa, se for falar sobre ponto. Se eu falar ponto E, então é o E, mas na física E é energia. Lembra, ô Daniel, EMC ao quadrado? Sim, sim. É, tá ligado. Aí eu tô falando de qual elemento que eu vou fazer? Do hidrogênio. Mas e se fosse de outro material? Seria de outro material, seria outra conta, mas agora eu estou fazendo de hidrogênio. É a mesma fórmula? É a mesma fórmula. Mas eu estou fazendo do hidrogênio porque eu vou fazer somente de um elétron, tá? Eu vou fazer do elétron que vai estar pulando, saltando. E quanto de dispersão de energia que ele está fazendo aí? Então, aqui no nível 1, que é aqui no estacionáriozinho mais próximo do próton, eu vou fazer nível 1, eu vou tirar o Nzinho ali do hidrogênio, que é menos 13. Esse daí é um número que vai acompanhar sempre. Menos 13 eletronvolt sobre 1 elevado ao quadrado. Por que 1 elevado ao quadrado, Pro? Porque é o nível onde se encontra esse elétron, tá?
Então, ele vai ter a energia negativa de menos 3 eletronvolts. Lembra que quando ele vai, ele recebe. Ele só vai emitir energia, eu só vou perceber essa energia quando ele volta para o estágio que ele estava. Então, assim, agora ele está absorvendo. Se ele está absorvendo, é menos 13,6 eletronvolts. Quer dizer, ele saiu do ponto 1, foi para o ponto 4. Opa, ele absorveu. Quando ele vai para o nível 2, é o mesmo cálculo, menos 13,6 eletronvolts, só que eu estou no nível 2, elevado ao quadrado. Então, fazendo a continha lá, eu vou fazer menos 13,6 dividido por 4, então ele absorveu 3,4 eletronvolts. Quando ele voltar, ele vai emitir a quantidade. Aí também vai fazer o cálculo da diferença, que daí a gente vai fazer mais para frente, que é a diferença entre um nível e o outro. Tudo bem aí? Até aí, gente? Alguma dúvida? Eu caí de novo? Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Ai, que susto. Foi um mau silêncio. Então, quando eu falo dessa questão de níveis, lembra que eu falo que o elétron, isso daqui é o próton que está dentro do núcleo do átomo. Como eu estou falando de hidrogênio, a sua massa ela é praticamente insignificante, né? Porque que é o nêutron. Esse nêutron, ele de certa forma, ele serve como se fosse uma cola para poder neutralizar um próton com o outro. Lembra que os dois, vamos falar em cargas, esse próton e esse próton, eles são positivos. O que acontece quando eu tenho dois objetos com cargas positivas? Eles se atraem ou eles se repelem? Se repelem. Se repelem. Então, eu preciso do nêutron, eu preciso dessa massa atômica desse nêutron para poder fazer como se fosse uma cola, para que eles não se repilam. Então, quer dizer, eu vou colocar próton aqui, aí eles vão ficar se repelindo para lá ou para cá. Então, eu preciso de alguma coisa que cole esses dois. Então, esse vai estar lá o nêutron, para poder neutralizar aquela questão energética. E fora vai estar o elétron lá, viajando lindinho, maravilhoso. Cada elétron um longe do outro. Eles não ficam próximos, porque eles também vão se repelir, entendeu? Ah, mas por que eles não são atraídos? Porque eles, para falar a verdade, isso daqui é só uma representação. Mas a questão, o número, o tamanho atômico aqui do núcleo desse átomo, ele está tão distante do elétron dele, é tão distante que uma das referências que fazem é assim, se por um acaso a cabeça de uma agulha fosse o próton do hidrogênio, e eu estivesse num campo de futebol, aquele campo de futebol gigantão, cabeça de um próton, uma bola, desculpa, se fosse uma bola, né, de futebol, e eu estivesse num campo de futebol, e esse próton estivesse bem no centro do campo, o meu primeiro elétron, ele estaria na última cadeira da arquibancada. Olha a distância que tem. Isso é só uma analogia, tá? Isso não significa que realmente é isso. Então, quer dizer, eles não se atraem porque o elétron e o próton em si, os dois, não têm força ao ponto deles se atraírem. Esse elétron vai ser atraído pelo o próton do outro átomo, porque lembra que eles vão estar ali disputando a questão também da questão aqui do nível de energia, então ele vai estar sendo atraído pelo outro, não pelo seu. Uma das analogias que a gente pode fazer é a questão espacial. Eu consigo tirar foto do centro das galáxias fora, eu não consigo tirar foto do centro da minha galáxia. Eu não consigo tirar foto, não consigo ver, eu não consigo mandar. Na verdade, a gente fala foto, mas não é foto, tá? A gente manda sinais de rádio e aí depois eles recebem. Mas eu não consigo observar, vamos falar bonitinho assim, não consigo observar o centro da minha galáxia, da Via Láctea. Porque tá tão distante, mesmo eu estando dentro da Via Láctea, mas o centro da Via Láctea tá tão distante da gente que a gente não consegue focar para o centro dela. A mesma coisa, essa analogia com o elétron. Gabriel, você tá aí? Eu tô. Ah, tá. Então, assim,
Se a gente fosse parar para pensar no modelo planetário, que é esse modelo, nós, se a gente fosse se comparar com um elétron, o nosso sistema solar seria esse elétron. E o próton seria o centro da nossa galáxia. A gente não consegue ver, não consegue ser atraído, mas em compensação está preso ali, mas em compensação a gente não é atraído direto lá para dentro. Alguma dúvida? Não, tá tranquilo. Tranquilo mesmo. Não, professor. Professora, Oi, a senhora não vai passar isso daí para os nossos formulários, não, né? lógico que eu vou. As continhas. Vou. Vai que o vídeo vai aparecer no formulário? Alguma dúvida no cálculo, o Richard? Todas. Como assim? Não, é que era só que eu não peguei a fórmula, por isso que eu fiquei com dúvida ainda. Ó, vocês têm Mas a não. fórmula aqui. A fórmula vai estar lá também, né? Essa era que era a Isso. dúvida, eu pensei que não teria a fórmula. Não, lógico que tem, gente. Só que assim, qual que é o porém no formulário? E eu gosto muito que vocês tenham o PPT na mão. Na hora de formatar isso aqui, ele não vem nesse formato. Já tentei de tudo que é fórmula, tá? O máximo que eu posso fazer para facilitar a vida é recortar isso aqui e deixar, tipo assim, tem o texto, aí lá embaixo vem a fórmula. Porque no texto em si, a fórmula não fica nessa configuração, tá? Então, é o máximo que eu posso fazer. Mas vocês têm no PPT, vocês já vão ter também lá, bonitinho, a fórmula. Essa fórmula eu vou usar praticamente nesse bimestre todo, essa formulazinha aqui. Eu preciso saber o tanto de energia que tem cada nível do átomo de hidrogênio. Então, o que eu vou pedir para vocês? Coloca no caderninho. Nível 1, menos 13,6 eletrovolt. Nível 2, menos 3,4 eletrovolt. Nível 2, né? Desculpa. Nível 3, vou fazer a mesma coisa. Para todos os níveis, Não, eu vou trabalhar até o 5. Não trabalho até o 7, tá? É o máximo que a gente precisa até o 5. Do 6 para o 7 são algumas situações que existem esses saltos energéticos até o nível 7. Tem mais? Sim, mas é muito raro. É quando você excita demais esse átomo. Quando a gente fala da questão nuclear, quando a gente faz a questão do enriquecimento, né, da fissão, eles fazem esse salto para lá, para cá, para lá, para cá, até o ponto, quando a gente faz a fissão, dele se perder, esse elétron se perder nos níveis, né? Que ele chega a um nível em que ele não volta de novo para o seu centro, para o seu próton. É aí que se perde o elétron. É aí que o elétron faz a questão da reação em cadeia. Lembrando que, se eu não me engano, urânio são 96, número atômico 96, se eu não estou enganada. Porque são 96 elétrons, 96 prótons e tem a massa também, que é gigantesca. Então, assim, quanto maior número de elétrons e prótons, a luminescência, a questão dele estar iluminando, quer dizer que ele está dispersando a todo momento, esses elétrons estão fazendo esse salto. Porque pensa, você tem aqui, vamos lá, 7 níveis, né? Ele estacionário, ele está fazendo esse salto. Então, quer dizer, a todo momento, eles não podem se encontrar, os elétrons não se encontram. Quando vai chegando próximo do outro, ele vai repelindo. Então, quer dizer, ele sempre é excitado. Quando eu vou lá e faço uma carga maior de energia, eu vou enriquecer, que a gente fala que é enriquecer esse urânio, eu vou fazer com que ele faça esse salto mais rápido ainda, né? Então, aí, qual que é o diferencial dele? É o que eu falei para vocês. O ano passado eu fui lá na USP, esqueci o nome do lugar que eu fui, e a gente teve acesso a um tanque onde tinha o cobalto. Eu esqueci o nome, não é usina. Ai, gente, me ajuda. Não é usina, mas é um reator, lembrei. Um reator nuclear, né, que tinha lá bonitinho o cobalto. Só que o cobalto ele não fica exposto, ele fica dentro de um fitilho assim. Vocês estão conseguindo me ver? Deixa eu voltar lá que aí eu faço a mãozinha também e vocês conseguem me ver aqui no Meet. Ah, filho, pro Meet.
E aí lá o cobalto ele estava dentro de um fitilho, uma barrinha, né? Vamos falar assim, uma barrinha de alumínio. E o engraçado dessa barrinha de alumínio é que parecia nada, gente. Era uma barrinha assim. Lá dentro tinha pastilhas de cobalto. E elas estavam submersas dentro de um tanque que tinha 7 metros de profundidade e estava cheia de água. Não estava ligado em tomada nenhuma, não tinha nenhuma lâmpada, ele simplesmente emitiu uma luz de dentro desse fitilho, quer dizer, ele ultrapassou o alumínio e é como se tivesse ali dentro vários LEDzinhos. E não eram LEDs, era o cobalto, ele simplesmente emitindo a sua energia. Aí eu te pergunto, para que serviu aquilo? Vocês estão aí? Sim. Para que serviu esse lugar onde eu estava lá na USP, que eu esqueci o nome, mas eu falei para vocês no ano passado. Para que servia esse lugar? Eles fazem a irradiação, eles eliminam protozoários, eles simplesmente pegam o alimento, a caixa lá da manga, eles fazem muito com manga, né? Da manga, ai, como é o nome? Dos temperos, né? Aí eles colocam lá é uma caixa gigante, gente, mas é muito grande. Eu vou ver se eu acho as fotos. Muito grande de chumbo, que o chumbo não vai deixar emitir essa energia, vai deixar sair essa energia. Aí eles colocam lá, e aí eles sobem esses fitilhos, lógico, fecha tudo, liga a luzinha, ninguém fica no ambiente, sai todo mundo de lá. Isso porque o cobalto, ele, comparado com o urânio, ele tem uma questão energética menor. Olha só, e ele é extremamente radioativo. E ele tem bem menor do que o urânio. Aí eles simplesmente fecham tudo, lacra, liga as luzinhas, coloca o alimento lá naquela sala, sobe esses fitilhos, né, todos esses cobaltos, expõe a radiação. A radiação é tão forte, e fora assim, não é também direto, tá? Ainda tem mais uma placa de alumínio que fica entre os fitilhos de cobalto e o alimento, que está lacrado dentro da caixa, lacradinho dentro de uma caixa com a sua embalagem. Então, quer dizer, na hora que sobe, eles deixam exposto, se eu não me engano, a menina falou que era 7 minutos, passava de 15 minutos ali exposto, descia de novo, porque não pode aquecer, ele fora da água ele pode aquecer demais, e aí pode dar um acidente nuclear. Então, descia de novo para a água para resfriar, esse alimento saía, e aí ali foi irradiado. Qual que é o objetivo? O objetivo é matar protozoários, matar qualquer pulba é aqueles bichinhos que ficam dentro da manga. Se não matar, fazer a mudança do DNA, fazer quebra do DNA, então ele, quando saísse daqui do Brasil, fosse ser vendido, aquela pulba, ela não consegue proliferar em outros lugares. No Brasil, esse assunto da irradiação do alimento é muito complexo. A gente ainda vai discutir sobre isso. Fora do Brasil, já é lei. Qualquer material que for sair de um país, antes de entrar na sua fronteira, ali mesmo, ele já tem que ser irradiado para matar qualquer tipo de... Ai, Ingrid, que linda! Para matar qualquer tipo de protozoários que possa vir se instalar naquele país. Dúvidas? Perguntas? Lamúrias? Não, tô entendendo. Tá entendendo? Ingrid, princesa. Então, assim... Oi, minha linda. Então, assim, quando a gente fala dessa questão átomo, a gente fala dessa questão atômica, nuclear... Eu acho que a gente não pode se prender somente ao número, ao número atômico, tal, a elemento químico, tal. A gente tem que entender o funcionamento dele. E na física, o legal é isso, é o funcionamento mais elétrico, energético dele, né? A gente vai trabalhar muito da questão do espectro, como que ele se apresenta. Vai trabalhar, não vamos trabalhar essa questão de ligações, que
covalentes, não covalentes, isso daí é química, mas a gente vai trabalhar essa questão de ligações, como que a estrutura daquele material se apresenta em relação fisicamente, quer dizer, ele não pode mudar a composição dele, ele tem que se manter naquela composição, e ele só vai mudar alguns fenômenos, tá? Então, quando eu falo daquela conta que vocês estão morrendo de medo, aquele cálculo bobo, eu não estou falando de algo, um bicho de 7 cabeças, estou falando somente que ele vai absorver energia e vai emitir energia quando ele faz esse processo. Porque aí fica mais fácil de vocês entenderem, porque o Césio 67, 47, por que que ele fez o estrago que ele fez naquela cidadezinha lá em Goiânia? E aonde que a gente encontra esse material? Isso não é um material exclusivo da usina nuclear. Esse material, quando eu brinco com vocês, eu falo assim, se a gente parar para olhar, os hospitais já são praticamente uma usina nuclear. Lógico que não, né, gente? A gente brinca assim, mas ali dentro, as máquinas de raio-x, de tomografia, as máquinas que... 5 minutinhos, tá? As máquinas, aquelas máquinas que elas fazem a questão de imagem, né? Elas são, sim, nucleares, para falar a verdade. Elas têm ali o composto, alguma coisa que é extremamente radioativo, porque eu preciso irradiar a energia para poder passar pelas moléculas, pelo corpo, pelo tudo, para poder enxergar, tá? Só o finalzinho aqui, para a gente não estender muito. Muito obrigada de vocês terem continuado. É só as considerações finais mesmo, para falar a verdade. A aula estava ruim, a aula estava boa, quero um feedback, please. Cara, seria melhor se ela fizesse mais uma questãozinha daquele link lá, estava muito legal. Você gostou? Próxima vez eu trago mais. A aula tava Meg. Ai, gente, infelizmente a internet aqui também não quis ajudar, fiquei muito triste com a luz. Mas Não, coisas que relaxa que a gente acontecem. tá conversando na hora que acabou, tá? Fica Ai, tranquilo. gente, desculpa. Vamos lá, considerações finais. A atividade sobre essa aula estará disponível somente no dia 31/8. Uma semaninha para relaxar a cabeça, para namorar à distância. Não acabou, a pandemia está aí. Então, namorar à distância aqui, ó, pelo WhatsApp. Mas para relaxar, para vocês descansarem um pouco a cabecinha, porque daqui a pouco vem, ó. E não é só escola, não. É escola, vestibular, é tudo, né? Então, dá uma relaxada, uma freada. Do dia 24/8 a dia 28/8, recesso. E a galerinha que estava na reunião e percebeu que vai ter recuperação, a gente vai ter orientação amanhã, como que vai funcionar, tá? Então, eu não coloquei nada, não coloquei datas, não coloquei nada, porque vocês vão aguardar as informações que a gente vai começar a publicar a partir de amanhã, ok? Ok. E beijo e tchau, galera. Muito obrigada mesmo. Beijo. Tá? Tchau, Muito obrigada, gente, pela paciência. Deixa eu desligar aqui a gravação, que depois eu vou ver o que vocês estavam conversando. Até outra semana. Gente, descansem.